Opa, tropinha, aceita um tempão você postar vídeo e sim, vou zerar Primos, eu prometo. Eu vou garantir isso pra vocês. E no vídeo de hoje nós iremos resumir Primon, pelo menos o quinto episódio, mano. É Fúrias dos Macacos, tá ligado? Dos Homens Macacos. E é um episódio bem legal mesmo, mano. Então, bora pro vídeo. O episódio começa com o nosso querido Lance e Ed Rex caminhando para um lugar onde eles veem que eles estão em uma espécie de praia, abre aspas, cachoeira ou algo desse tipo, onde eles ficam impressionados com a boniteza tanto da montanha quanto da água e a luz batendo na cachoeira. Mano, que coisa linda, sério, dá até vontade de querer morar nesse lugar, mano. Caraca, já imaginou? Mano, é um lugar bem lindo mesmo, mas pelo jeito eu fiquei até com medo. Os dois ficam encantados até demais, na verdade nós três ficamos, né? Porque eu também fiquei muito encantado com esse lugar. E o nosso querido Lança começa a caçar os peixes e ele ia furar com a lança dele os peixes, mas ele olhou pra água e viu e disse: mano, não precisa ser brutal, os peixes simplesmente param na minha mão. Então ele acaba pegando vários peixes e comendo e dando pra nossa querida T-Rex também, Feng. E os dois começam a se alimentar bastante e a Feng também tá meio assustado com algumas criaturas pelo simples fato de tudo que enfrentaram nos outros episódios. E é massa que a T-Rex vê a mão do nosso querido Lança na terra e ela acaba deixando a pata dela do mesmo jeito, tipo, marcando que nem ambos fosse, sei lá, tivesse já uma intimidade, né, uma família. E eles são uma família, que lindo, cara. Quando eu fui pra praia eu botei meu nome, né, KN, mas tá bom, né. A T-Rex vê uma minhoca no chão e acaba se cagando todinha, achando que é uma daquelas cobras. Lembra do Rio da Serpente? Ah, quem não assistiu, o episódio tá aí no card. Então é só ir lá assistir, mano. Onde ela se caga todinha com a minhoca, achando que é uma cobra. E isso traumatizou ela muito, tá ligado? De tudo que elas enfrentaram no meio do caminho. E o nosso querido Lança fica, tipo, achando ela meio idiota, mas mesmo assim é compreensível, né, mano? Você viu o tamanho da cobra gigante que ela teve que enfrentar? Ah, não, você não viu, não foi? Então assista o episódio abaixo aí, mano. Enquanto o nosso querido Lance está mergulhando e se aventurando debaixo das cachoeiras, a T-Rex está lá descansando e de repente o Lança percebe várias sombras como se fosse de um certo primatas, né, mano? Então quando ele sobe para cima, a nossa querida T-Rex foi sequestrada e foi simplesmente arrastada por esses primatas para algum local. O Lança vê esses rastros e acaba rastreando para saber onde é que ela está e resgatar nossa amiga T-Rex, é claro. Ela não pode sofrer, mano. Ainda mais agora que entrou para nossa família. Vocês devem estar perguntando por que eu tô falando isso. Ah, é porque eu já resumi, já esse é o quinto episódio de Primo. Então é bom vocês assistir alinhado. E eu vou fazer um vídeo com 5 episódios junto. Ou talvez até resumir a primeira temporada junto. Mas aí eu preciso de bastante like e que vocês comentem, né, pra ajudar. Mas infelizmente o Lança falha miseravelmente. Ela levou uma pancada na cabeça e também foi sequestrado junto com a T-Rex. E mano, foi muito zica, mano, os primatas terem usado essa habilidade. E o Lança está simplesmente olhando os primatas andando que nem ele e acha esquisito, né? Porque ele achou que era pessoas também que nem ele, mas tinha pelo. E o bicho é carrasco, porque o bicho também desmaia ele de novo. E quando o Lance ele acaba acordando, ele vê que ele está amarrado quase dentro de uma arena de lutas medieval, onde os monkeys estão simplesmente gritando freneticamente, como os monkeys ficam, né? É claro, primatas, e estão muito frenéticos, como se fosse acontecer uma grande batalha. E quando o Lança olha para o lado, ele vê que a T-Rex também foi capturada do mesmo jeito. E ele também está tentando entender como é que eles vão sair dessa situação, ou o que pode acontecer com eles, por esse fato de que vários primatas violentos pegaram ele. Estão em um possível área de risco ao máximo, ou seja, pode virar comida, cara. E de repente a cena corta para o sacerdote dos primatas, onde ele simplesmente está falando com 5 outros gorilas. Não são primatas, sendo um desses gorilas o mais barrudo, que eu acho que ele que vai ser o campeão, porque ele é o gorila mais barrudo e quanto mais tamanho e músculo, o gorila é mais poderoso. Então, né, sabemos que ele que vai ser o campeão. Calma, eu não tô dando spoiler, cara, eu sou foda, eu entendo sobre primatas. Eu participei daquela famosa discussão entre 100 homens e um primata, e eu sabia que os 100 homens ganhavam, porque o primata ia cansar. Mas pelo menos 10 a 15 desses homens seriam finalizados. Mas voltando ao assunto, eu simplesmente fugi. Esse primata ancião, ele simplesmente está perto de um lugar onde que nem se fosse um poço, ou seja, deve ter algum tipo de sugarebs. Então o ancião manda todos os
gorilas começaram a se enfrentar e, mano, sério, é porradaria franca, mano, com todos os primatas se acabando, tentando um finalizar o outro. E, eu sei quem vai ganhar, mano. Vamos só ver quem vai ganhar. Eu tenho certeza que vai ser o primata barrudão. Infelizmente eu perdi, tropa. O gorila de 2 metros acabou sendo derrotado pelo gorila de 1,40 ou 1,50. Eu sei, aqui é primão, eu não deveria esperar coisas mais ridículas, mas o outro primata pequeno usou a vantagem de ser pequeno e deu uma mordida nos ovos do outro, mas é complicado, tropa, complicado. Desculpe, eu errei, eu não sou biólogo também. Continuando o vídeo, o primata que ganhou, ele vai tomar um soro, onde ele fica todo grandão e musculoso, mano, e muito poderoso mesmo, que o ancião deu, que nem se fosse um líquido, algo muito poderoso, sei lá, tipo como é que eu posso chamar, um soro negro, um soro black, bem poderoso mesmo, que deixa ele bem cabuloso e musculoso, tipo aqueles bagulho de soro mesmo, tipo de anime, tá ligado? O sensor tá para enfrentar o nosso querido gorila pequenininho que ficou gigante, com mais de 3 metros por aí. A nossa querida T-Rex só leva um ataque e acaba ficando zonza, mano. Onde dá tempo do nosso querido goleirão, nosso querido gorila Berserk, tá ligado? Pega o seu capas. Ele ganhou um novo capa como um guerreiro, que é uma de Triceratops, onde ele fica totalmente cabuloso e macabro, com seus olhos vermelhos, onde deixa totalmente assustador, mais do que ele já tava sendo pequenininho, já porque ele simplesmente foi um dos únicos que ficou de pé, ou seja, 4 no chão e ele ficou de pé, sendo que ele enfrentou um gorila de 2 metros e alguma coisa, quase 3, ou foi 3 por aí, onde ele ganhou de uma facilidade, ou seja, essa criatura com esse tamanho todo agora, e ainda mais com esse capacete que pode se tornar letal, eu acho que vai dar trabalho. Só um pouquinho. E quando começa a luta, onde quanto mais espancada, mais ela tenta revidar, onde simplesmente esse goleiro demonstra que não é normal. Esse goleiro simplesmente não está apenas finalizando ela, ele está brincando, ele está esbarcando. Esse goleiro é simplesmente tudo que há de mal em primal. Ou seja, é muito assustador esse gorila. Ele se torna até mesmo, podemos chamar ele de Daimon, pois o cara é absolutamente um monstro, mano. Onde ele quebra a perna da nossa querida T-Rex, que nem se fosse nada. Ele deixa ela simplesmente sem sequer dar nenhum ataque, não minto. Ela dá uma mordida nele que arranca o pelo do braço dele, e onde deixa ele cada vez mais com raiva, onde era melhor nem ter dado essa mordida, cara. Era melhor simplesmente apanhar quietinho, rezar pra que ele deixasse ela viva. Onde quando ele quebra a perna dela, nós vimos que esse bicho é brutal e já ia finalizar ela. O lança não consegue ficar quieto, onde ele tenta arrancar as cordas, mordendo ao máximo para tentar salvar sua amiga que já está a pestre de entrar no Vasco. Igual aquele goleiro gigante de 3 metros que foi derrotado por esse goleiro miserável de apenas 1,80, cara. Então sim, essa criatura com esse poder todo vai finalizar ela brincando. Quando o goleiro dá um ataque de misericórdia, o nosso querido lança acaba mordendo as cordas e ele voa em cima do goleiro sem sequer raciocinar o tamanho daquela criatura, cara. E ele acaba cegando o olho dessa criatura e acaba sendo jogado pra... Mano, é melhor porque ele fez isso, cara. Era melhor apenas ter... Mano, eu não faria isso, cara. Cegar uma criatura dessa, cara. E esse bicho tá no modo berserk, mano. É complicado. É complicado. Ao ver que a sua amiga ia ser finalizada e não adiantou nada do ataque que ele deu, porque não cegou o olho da criatura, meu Deus, não cegou o olho dessa criatura, cara, por que fez isso? Aí ele percebe que não tem força o suficiente e ele vê aquele líquido cabuloso onde fica o jarro, onde está o ancião. Quando ele escala, até lá vários macacos vão atrás dele, mas não adianta porque ele acaba derrubando o sacerdote. Mano, se essa criatura vê esse sacerdote no chão, o que vai acontecer? Ele simplesmente toma todo o líquido black, cara. Mano, o lança toma todo o líquido black, mano. Aquele gorila gigante só tomou uma gota, cara, e virou esse monstro. Imagine quem vai tomar tudo, mano. Ele tomou todo o líquido, cara. Nosso querido lança acaba se tornando uma criatura das criaturas, ganhando seus incríveis mais de 10 metros de altura e seus incríveis músculos apenas esmagando primatas fininhos como se fosse nada. Mas tá bom, ele acaba voando em cima daquele criatura, daquele gorila gigante e... Mano,
quem eu achei que estava dominando a arena, sendo essa criatura de apenas 3 metros, acabou se tornando uma puta. Parecia que tava Jack Rama contra, claro, o Bak. Só que adivinha, o goleiro pequenininho não era o Bak. Ele foi brutalmente molestrado, cara. Ele foi estudado, ele foi... Mano, esse goleiro foi tão esmagado com seus próprios braços, foi utilizado para o seu próprio fim. Ou seja, seu maior inimigo era você mesmo. O Lança demonstrou isso na cara dele. E depois de ter finalizado o coteado, ter dado essa benção a ele, de ter sofrido apenas 14 segundos muito dolorosos sem os seus braços, ele acaba esmagando. Calma, você achou que os primatas macaquinho pequenininho iriam fugir pelo simplesmente o nível de poder do nosso querido Lança, que está simplesmente agora com 10 metros de altura e apenas músculos, superando até mesmo o nosso Hulk? Não, todos eles foram pra cima, porque eles gostam de ser esmagados. E adivinhe, mais de 300 primatas, não sobrou um vivo. Nenhum para contar a história. Então, é claro, não sobrou história. Depois passou o efeito, é claro, desse bagulho. Acho que demorou um dia, mais ou menos quase um dia. E depois que passou o efeito, é claro, também gastando muita caloria. Mas quando passou o efeito, que ele viu que a merda que ele fez, ele tentou salvar nossa querida T-Rex. E sim, ele acaba tentando arrastar ela para levar ela para um lugar onde possa se curar. E, mano, é complicado demais, porque o que ele fez foi apenas um massacre, cara. Sério, cara, foi 1 contra 500 e... não adiantou, né? E esse é o final do 5º episódio de Primal. Isso é simplesmente absurdo, mano. Mano, é muito absurdo mesmo. Esse episódio foi muito macabro e eu amei demais, cara. Espero que os próximos episódios sejam mais macabros ainda. E calma, eu assisti tudo, já é claro. Mas eu tô reassistindo para fazer o vídeo. Então, deixa o like, se inscreva no canal, porque tá muito complicado fazer vídeo. Eu tô trabalhando muito, então... Mas deixa o like, se inscreva no canal. Isso vai fortalecer e dar motivação para fazer mais vídeos. E amo todos vocês.